vamos começar a estudar mais algumas funções e alguns gráficos aqui dentro do Implot. Então, nós vamos conhecer algumas funções novas do Implot e trabalhar com as funções que estão aqui do ladinho. Então, as funções que nós vamos representar estão na forma explícita. Então, vamos começar com a primeira função aqui, menos x ao quadrado menos 16, menos x, acento circunflexo, menos 16. Vamos aumentar a espessura da linha. E vamos fazer o gráfico, não editar, só que aqui ele não apareceu porque ele está lá abaixo. Então vamos diminuir um pouco aqui esse gráfico para a gente poder visualizar esse gráfico aí, aonde que está a nossa parábola. Então eu posso fazer um estudo dessa parábola dizendo que ela é uma parábola que tem a concavidade para baixo, que a imagem dela vai do menos infinito até o menos 16, que o domínio dela são os reais, porque você pode atribuir qualquer número real para x, que o vértice dela está no ponto 16, ou seja, o ponto máximo que ela chega, então é 0 para x, esse ponto aqui é 0 para x, menos 16 para y. Eu tenho uma função aqui no Implot, onde aparecem os extremos, então eu venho aqui no menu 1 e extremos, e aqui aparece a extremidade da função, né, os extremos, os pontos críticos. Então o ponto aqui extremo é x0 e y menos 16, tá? Um xzinho aqui indicando essa minha raiz, esse meu vértice, perdão. Muito bem. Vamos para um outro gráfico agora. Vamos para o gráfico da função x ao quadrado mais 2x menos 3. Então vamos lá, x ao quadrado mais 2x menos o 3. Vamos aumentar a espessura dessa linha. Ok. Agora vamos ampliar esse gráfico aí. Deixar ele mais embaixo. Ampliar. Aqui observe que a função tem a concavidade voltada para cima. Ela tem as duas raízes. Vamos definir as raízes aqui, ó. Novamente no menu 1, zeros. Quem são os zeros? A raiz da função. Então, uma raiz é 1. Olha, está indicando com uma setinha vermelha, 1. O próximo é o menos 3. Então, as raízes são 1 e menos 3. Então, tem duas raízes. Então, eu posso dizer assim, que do menos 3 até 1, a função ela é negativa, porque ela está abaixo do eixo x. Acima do 1, ela é positiva, para x maior que 1. Para x menor que 3, ela também é positiva. Eu posso também verificar quem é o extremo dessa função. Olha aqui, olha esse pontinho aqui que tem um x marcado, que é x menos 1 e y menos 4. Então, aí eu tenho o vértice da minha parábola. Isso significa que a imagem dela vai do menos 4 até o infinito. Muito bem, vamos para uma outra função. Vamos editar, não vou apagar mais, senão... Então, vamos editar. Agora eu tenho essa função aqui. Ela é uma função que ela é uma função composta, né? Ela tem... está repartida, antes de um intervalo ela é um valor, depois do intervalo ela é outro valor. Então ela é menos 2 antes do zero. Então eu vou colocar aqui, menos 2 f de x antes do zero. Então significa que, vamos colocar aqui menos 10 antes do zero, seria até o menos infinito. Então de menos 10 até zero ela vai ser igual a menos 2. Então eu vou travar o intervalo, senão ela vai fazer do gráfico do zero para frente. Eu só quero de menos 10 até zero. Então, ok, olha aqui, eu tenho a reta do menos 10 até o zero, ela vai ser menos 2. Agora eu tenho que fazer a outra parte da função, então eu vou duplicar essa função aqui e não vou apagar a fonte, senão vai apagar a função que já tinha, então não vou apagar. E só vou modificar aqui a função, então a função é 2 no intervalo de 3 para frente, ou seja, de 3 até, vamos pegar o valor mais ou menos para entender a função, vou colocar de 3 até 10 também. Dá um ok. Vamos escolher a mesma cor, azul, né, também. E dar um aqui. Então, eu tenho aqui a função. Você pode observar que
né? Que ela está aparecendo até o 10, né? Porque eu fiz o intervalo até o 10. Se eu quisesse fazer um intervalo maior, era só jogar outro intervalo. Então, essa função, qual que é o domínio dela? O domínio dela é de menos infinito, porque eu travei o intervalo menos 10, mas como eu venho do zero para trás, então é do menos infinito até zero e do 3 até o mais infinito. Lembrando que essa função não existe no ponto zero, porque ela é menos 2 para x menor que zero, não para x menor ou igual a zero. Então, digamos aqui tem uma descontinuidade, no ponto zero ela não existe e nem no ponto 3. Então, se eu quiser, eu até posso marcar esse ponto com uma bolinha não sólida, né? Dizendo assim, então o ponto xy, aquele ponto ali, esse ponto aqui é 3 e 2, então eu posso colocar lá 3 para x, 2 para y, 3 para x, 2 para y, colocar um círculo para entender que ela não é uma função, não existe naquele ponto, né? Então, ali uma bolinha aberta. Ali aqui eu faço uma outra bolinha aberta no zero, né? Vai no ponto, xy, ali o ponto é 0 e menos 2. Então, 0 para x, menos 2 para y, círculo. Aí ele vai entender que ali é um intervalo aberto, tá? Então, aqui eu tenho a função, o domínio vai do 3 para o infinito, do menos infinito até 0. A imagem é só um menos 2 e 2, porque essa função só vai ter y igual a menos 2 e y igual a 2. Muito bem, vamos para a outra função. Vamos apagar esses pontinhos aqui. Apagar essas funções. E vamos editar a próxima função. Vamos para a próxima função explícita, 1/3 de x, uma função exponencial. Então, abre parênteses, 1 dividido por 3, daí acento circunflexo x. 1/3 elevado a x, não vou travar o intervalo, a espessura da linha vamos aumentar para 2. E dá um ok aqui. E a minha função é uma função decrescente. Por que ela é decrescente? A gente viu na aula que os valores aqui da base são valores entre 0 e 1, sempre vai dar uma função exponencial decrescente. Ela não tem zero, ela não tem raízes, ela vai ser sempre positiva. Então, vamos para outra função aqui. Vamos editar em cima dessa mesma, 5 elevado a x. Então, só vamos colocar dentro do parênteses 5 elevado a x. Aqui. Então, a função crescente, por quê? Porque a base é maior que 1, então é uma função crescente, as raízes ela não possui, os extremos ela também possui, ela vai ser sempre positiva. Agora vamos para a função e elevado a 2x, mesmo raciocínio lá, editar, o e é um número, né? É um número irracional, então aqui eu vou usar como e mesmo, como está elevado a 2x, então eu tenho que colocar lá e elevado, vamos abrir parênteses, 2x. Se eu não colocar esse parênteses aqui no 2x e deixar ele assim, ele vai entender que é o e elevado ao quadrado vezes x, e ele acaba entendendo que é uma equação de uma reta, então eu tenho que colocar o parênteses. Então olha aqui, ó, e elevado a 2x não mudou muito da anterior, né? Ela só ficou mais próxima aqui do eixo y, mas continua com a mesma característica, crescente, sempre positiva, passando pelo ponto 0 para x e 1 para y, né? Muito bem. A outra função aqui, como é que eu vou digitar essa função? E elevado a 3x sobre 2, mesmo raciocínio. E elevado a 3x, vamos usar a mesma. E elevado a 3x está aqui. Tudo isso, vamos fazer um parênteses aqui para dizer que tudo isso tem que estar dividido por 2. Tudo isso barra 2. Muito bem, aqui eu tenho a mesma característica da função, né? Por que ela ficou assim, não passando pelo 1 agora? Porque se eu fizer e elevado a 0, vai dar 1, só que 1 elevado dividido por 2 vai dar meio, então ela está passando pelo 0,5. Então a função ela continua sendo uma função exponencial, que vai ser sempre positiva, não tem raízes, não tem zeros.
Vamos para mais uma função. E a imagem são, não comentei das anteriores, mas as funções anteriores, essas exponenciais aí, a e, a f, a g, a imagem são os reais positivos. Como que eu faço para escrever uma função logarítmica? ln. Do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou escrever aqui. ln, abre parênteses, x. Mesma espessura, então aqui eu tenho uma função crescente, né? Estou aumentando o valor do x, o y também está aumentando. A raiz dela é 1. Se eu quiser confirmar, eu posso ir já na opção que nós vimos anteriormente. A imagem dela é os reais, né? E o domínio aqui são os reais positivos. Nas anteriores aqui também, se você verificar, o domínio vai ser os reais positivos. Os positivos e os negativos. Nessa logarítmica não, porque não existe logaritmo de número negativo. Então, eu só posso atribuir aqui para valor de x os valores positivos. Mas como que eu faço para escrever a função log, que é o logaritmo neperiano, né, que seria o logaritmo na base e, é ln, e o log na base 2? Log na base 2, você vai escrever log, abre parênteses, vai colocar a base, que no meu caso é 2, e vai colocar a função que é x. E vai pedir para fazer o gráfico. Então aí você tem uma função crescente novamente. Lembrando que uma função logaritmo vai ser sempre crescente quando a base dela aqui for um número maior que 1. E quando a base for um número que estiver entre 0 e 1, você vai ter uma função decrescente. Então aqui podemos analisar da mesma forma que a anterior. Essa função ela é crescente, a raiz dela é 1, a imagem dela são os reais e o domínio são os reais positivos. E o último gráfico aqui que nós vamos fazer é logaritmo na base 1/2. Então não vamos mudar nada, só vou fazer aqui 1/2, né? Não tem muita coisa para modificar, então aqui mudou só o tipo da curva, né? Então vocês veem aqui que ela é uma função decrescente, né? Tá passando pela raiz dela é 1, ela vai existir para qualquer valor de x positivo, a imagem dela vai ser os reais. E aí nós tivemos aí um breve relato de como eu faço o gráfico de algumas funções e como eu posso analisar algumas funções. Então, essa aula vai ser finalizada aqui e na próxima aula estaremos trabalhando então com as funções trigonométricas.